Paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, o versículo 3 diz assim a palavra de Deus. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão de 666 talentos de ouro. Você observa aqui que esse número 666 é o número que vamos pregar nesse momento. Mas você vê que está lá em Crônicas, lá, 2 Crônicas. Isso é só uma curiosidade para você. Mas o texto que eu escolhi mesmo para comentarmos é sobre o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vamos estar falando sobre a trindade satânica. Estamos falando aqui sobre a besta. Então, o capítulo 14, o versículo 1, vamos ler o versículo 1 e depois vamos ler o versículo mais adiante, no encerramento lá desse capítulo. Diz assim, o versículo 1 de Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia, tá bom? Esse é o primeiro versículo para a gente iniciar. Eu quero falar, o assunto ele é escatológico, e vamos falar sobre a besta, o falso profeta, e o anticristo. Vamos falar aqui sobre 3 personagens. Você observa que aqui aparecem 2 bestas. Mas nós vamos ler mais um texto agora que você vai entender que são, na verdade, 3 bestas. Tá? Nós vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo de número 11, e o versículo número 7 diz assim. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Tá? Então aqui 11 e o versículo 7. Se você ler aqui no capítulo 13, o versículo 11 assim. E vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Você observa que aqui aparece 2 bestas no capítulo 13, mas se você voltar para o capítulo 11, você vai ver que surge uma outra besta, que é a primeira besta. Essa besta é a antiga serpente. É o próprio Satanás. Ele sobe de onde? Do abismo. O abismo representa aqui o inferno. É de onde o Satanás vem. Que é essa besta aqui, que sobe do abismo. E ela dá poder para essa besta do capítulo 13, verso 1. E também dá o poder para a segunda besta, do versículo 11, do mesmo capítulo 13. Então observa que são aqui, no capítulo 13, aparece apenas 2 bestas. Você observa que existe outra lá, no capítulo 11. São 3 bestas. O diabo ele quer ser igual a Deus. Nós temos a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o inimigo de nossas almas ele quer ser igual. Só que tudo que ele faz dá exatamente o contrário, certo? Exatamente o oposto aos propósitos divinos. Nada a ver. Tá? Ele quer ser Deus, quer se colocar no lugar de Deus, mas na verdade ele não é Deus. Quando lemos a expressão besta, o nosso cérebro nos transporta para um animal selvagem, um animal irracional. Né? Então, aqui, essa linguagem de besta é uma linguagem figurada, porque ele vai proceder exatamente como fosse uma pessoa irracional, ou seja, porque ele se opõe contra tudo o que é Deus. Tá? Então, é por isso que vem essa linguagem figurada de besta, pela atitude dele, o comportamento. Você vê, a sociedade moderna, estamos vivendo uns dias tão difíceis, que é muito comum você ver um homem de mão dada com outro homem, uma mulher de mão dada com outra mulher. Você observa que, humanamente falando, isso aí, uma pessoa que nasce na sua sã consciência, ele jamais pensa assim. Você nasce com a ideia de que um homem vai casar com uma mulher e que uma mulher vai casar com um homem. Esse é um pensamento lógico. Mas por que eles procedem assim? Pela influência de Satanás. Porque a influência de Satanás, ela bloqueia a cabeça, o subconsciente das pessoas e começa o inimigo a trabalhar na vida daquela pessoa. E aquilo que parecia que era errado, agora aparece certo aos olhos dele. Essa pessoa está com os seus olhos vedados, para não ver e se ver, não conseguir entender. Você pode observar os animais do campo, os animais selvagens, você não vê um touro, por exemplo, procurando uma égua. Não, ele procura o quê? Uma vaca, porque isso é o natural dos animais. Os animais irracionais, eles são assim. E as pessoas que são racional, que nem eu e você, muitas vezes, influenciadas por Satanás,
a gente muda as verdades em mentira. Então, precisamos ter muito cuidado. Então, essa expressão besta é justamente porque ele vai agir de maneira irracional em relação ao propósito divino, em relação aos preceitos de Deus. Ele vai agir de maneira contrária. Por isso a expressão besta. Quando a gente ouve a expressão mar, o nosso cérebro logo nos transporta para uma grande porção de água, não é isso? Mas aqui, quando se refere ao mar, se refere o quê? Os reinos. Você observa que aqui aparece 10 chifres, são 10 nações que vão se aliar a ele no governo. Então nós estamos observando aqui, inicia assim, o versículo, aqui no encerramento do versículo 18 do capítulo 3, diz assim, ó, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de homem, e o seu número é 666, tá? Essa é uma identidade que a segunda besta vai usar, 666. É uma segunda besta que é apresentada também como um falso profeta. Vai aparecer aqui essa primeira besta, que se trata de um governo político. Depois dessa segunda besta vai entrar em cena para ser como que for um profeta, um falso profeta. Nós vamos ver mais adiante lá, aqui em Apocalipse capítulo 16, você vai observar, é o fim dessas duas bestas. Tanto essa besta que sobe do mar, como essa besta que sobe da terra. Você observa que são duas. Uma sobe do mar, esta que sobe do mar, se trata de um governo político. A que sobe da terra se trata de um movimento espiritual. Quando olhamos para o número 666, dentro da numerologia de Deus, o número 3 é o número da perfeição. Por isso que aparece aqui, o diabo querendo ser a trindade, só que é uma trindade satânica, né? O número 3 faz parte da numerologia de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você se transporta para o número 6, que também faz parte da numerologia de Deus, o número 6 é o número do homem. Deus criou o que havia de criar e no sexto dia o homem criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então o número 6 é o número do homem. Você observa que quando surgiu o primeiro endereço eletrônico aí, chamava-se www.com.br. Só para você ter uma ideia. O W representa o número 6 no algarismo romano. Então você observa aqui, 666 ali, está escrito. De maneira que eu e você muitas vezes nem passamos desapercebido. Eu quero dizer que o anticristo, ele não virá enquanto a igreja estiver na terra. O nosso irmão João, ele apresenta aqui o espírito do anticristo. Quando no tempo da igreja primitiva, o espírito do anticristo já estava agindo. Desde o tempo da igreja primitiva, o espírito do anticristo, ele age na terra. Mas o anticristo mesmo só vai assumir o seu governo após o arrebatamento da igreja. Eu conversava com um determinado irmão, logo que iniciou essa pandemia, e ele disse, olha pastor, eu não vou tomar essa vacina. Eu perguntei, por quê, meu irmão? Ele disse, porque nessa vacina pode, já imaginou se eles usaram uma técnica aí, para dentro dessa vacina vinham os 3 números, né? 6, 6 e 6. Eu digo, não, meu irmão, quanto a isso você pode tomar a sua vacina despreocupada, sem medo. Porque enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, o anticristo ele não vai assumir, porque a igreja ela tem o Espírito Santo de Deus. E a igreja vai desmascarar ele se ele se manifestar antes. É por isso então que ele ainda não está agora. Nós já temos aqui, nós olhamos assim para o arrebatamento da igreja. Eu falei há poucos dias sobre o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja existe aqueles sinais, né, que estarão próximos à vinda de Cristo. Eu quero dizer que aqui também, com a chegada do anticristo, dias antes dele assumir o poder, vai surgir também alguns sinais. A Bíblia nos deixa aqui alguns sinais, como, por exemplo, a apostasia, né? A apostasia generalizada, ela vai acontecer. Se você ir lá em 2 Tessalonicenses, você vai entender melhor que a apostasia é desvio da fé, abandono da fé, é você deixar o verdadeiro cristianismo e se enveredar por outros caminhos tortuosos da vida. Aquela pessoa que conhece o Evangelho, que se desviou do Evangelho, então ele apostatou da fé, ele abandonou a fé. Nós não podemos abandonar a fé. A nossa fé tem que estar alicerçada nessa rocha que se chama Jesus Cristo. Então você pode ver aqui, nessa besta, que ela vai. E o primeiro sinal delas é a apostasia. O segundo sinal, que será uma evidência muito grande, é da injustiça do homem do pecado. Uma injustiça que a gente vê aí, a própria sociedade moderna, se vê a própria política, né?
A gente que acompanha os noticiários aí, a gente vê a injustiça em que há por trás do Supremo, do Senado, por trás das Assembleias Legislativas e por aí fora. A gente vai vendo um sistema, você observa que dentro desse sistema, que a Bíblia diz que jaz no maligno, as pessoas só criam lei para beneficiar quem não merece. As pessoas que realmente merecem, as pessoas realmente que precisam, eles não são beneficiados. Então você vê o Ministério da Injustiça, é uma troca de valores muito grande. As pessoas que andam errado hoje têm quase mais direito do que um ser humano. A gente observa hoje os próprios animais. Os animais hoje, se você maltratar o animal, dependendo da circunstância, você pode responder processo, você pode ser preso. E, no entanto, os bandidos matam as pessoas aí e muitas vezes a própria polícia nem se preocupa em correr atrás para saber quem é aquele criminoso, para colocar essa pessoa atrás das grades. Tudo isso aí é o Ministério da Injustiça, que já vem predominando. Mas o anticristo, ele só se manifestará, como eu falei no início, após o arrebatamento da igreja. É importante a gente ver que o anticristo, assim que a igreja for arrebatada, nós estaremos com Cristo nos ares. Eu já falei sobre isso aqui. Nós estaremos ali na boda do Cordeiro com Cristo. Depois iremos para o tribunal de Cristo. O mundo aqui vai estar, num período de 3 anos e meio, o mundo vai estar aqui em uma paz falsa. Eu já falei aqui algumas vezes que essa paz falsa vai ser porque existe espalhado nesse Brasil afora dezenas, centenas, milhares de irmãos como eu e você, que estamos seguindo a Jesus Cristo. Estamos empregados, temos a nossa casa, tem irmãos aí que tem 2, 3 carros, 2, 3 apartamentos. Com o arrebatamento da igreja, esse irmão vai subir. Então os apartamentos vão ficar, as casas vão ficar, os carros vão ficar, os empregos que hoje estão escassos, naquele dia vai sobejar porta de emprego. Então o anticristo vai se apresentar como aquela pessoa que trouxe a solução para a humanidade. Só que ele vai ter uma frustração, que no período, no final desses 3 anos e meio, ele fará antes uma aliança com a nação de Israel, com o povo judeu. E após fazer essa aliança com o povo judeu, quando fechar os 3 anos e meio aproximadamente, a Bíblia fala aqui sobre esses 42 meses, que é exatamente isso, são exatamente 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, o que vai acontecer? Vai cair uma estrela no mar. A Bíblia diz que as águas vão se tornar amargas como o absinto. Uma outra estrela em seguida vai cair aonde? Nas florestas, para consumir as florestas, para queimar tudo. Então, o Israel, que sabe que o Deus que ele serve tem o domínio do sol, tem o domínio da lua, tem o domínio das estrelas, então os judeus vão romper com a pessoa do anticristo. Então vão romper, e assim que romper essa aliança, aqui o anticristo vai se rebelar contra a nação de Israel. Tá? E vai acontecer aquela batalha chamada Batalha do Armagedon, que um dia nós também estaremos gravando uma mensagem sobre esta batalha. Mas vamos nos prender aqui ao capítulo 13, nos diz assim, o versículo 2 diz assim: e a besta que vira semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. Esse dragão aqui é a antiga serpente, que é o próprio Satanás, que é a primeira besta ali do capítulo 11, que ela sobe do abismo. Vamos ler aqui a sequência, o versículo 3 diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O que vai acontecer? Ela vai fingir uma falsa doença, né? E será curada desta doença. Talvez até ela adoeça mesmo. E o próprio Satanás, que vai permitir que isso aconteça, vai curar ela. E aí ela vai se apresentar e vai vir com mais poder ainda. Eu, quando criança, eu ouvi muitos pregadores renomados. Inclusive, eu conheci um irmão que foi muito meu amigo, ele, um grande escritor. Ele já dorme no Senhor hoje. Não vou mencionar o nome por questão de ética, mas eu aprendi muito com aquele homem. E aquele homem, ele tinha um livro 666. Até hoje eu guardo esse livro comigo, né? O 666, um livro de capa amarela. Então, ele, nos ensinamentos dele, ele apontava que esse anticristo, que a besta seria exatamente o Papa. Em seguida, na continuação desta mensagem, nós vamos retornar a este versículo aqui e nós vamos prosseguir, e eu vou falar algo para você que você vai ficar até assustado com a situação. Mas que Deus em Cristo nos abençoe e já retornaremos com esta sequência desta mensagem.